Bom dia, cientistas do sexto ano, tudo bem? Hoje na nossa aula vamos falar sobre tecido. O que você vem à cabeça? Esse tipo de tecido? Ou esse tecido que a mamãe usa para limpar as louças? Ou quando toma banho, aquele tecido da toalha? Ou à noite para dormir quentinho? Mas os meus super cientistas do sexto ano sabem que quando eu falo sobre tecido, é tecido do corpo humano. E a área da ciência que estuda os tecidos são histologia. E lembrando, o nosso corpo tem 4 tipos de tecido. Quais são? São tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso e tecido muscular. Vem comigo! Cientista mirim, virei desenho animado. Espero que goste. Continuando a falar sobre o tecido. O tecido são formados por células iguais, desde quando você foi gerado no útero da sua mãe. Cada célula, elas têm a sua função e se juntam formando os tecidos. O nosso corpo é formado por 4 tipos de tecidos maiores, que são tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Tecido epitelial. As células do tecido epitelial ficam muito próximas uma das outras e quase não há substância preenchendo o espaço entre elas. Esse tecido tem como função revestir e proteger o corpo externamente, através do maior órgão que é a pele e os órgãos internamente. Tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo são formados por células que são afastadas uma das outras, diferente do tecido epitelial. Esses espaços que tem, elas são preenchidas por material entre essas células, material eles que recebe o nome de substância intercelular e é constituído principalmente por água e material orgânico, como proteínas, vitaminas, entre outros. A principal função desse tecido é preencher o espaço no corpo. Esse tecido, ele pode formar tecido conjuntivo ósseos, tecido conjuntivo cartilhoso, tecido conjuntivo apitoso, que é a gordura, e o tecido conjuntivo sanguíneo. Tecido muscular. As células do tecido muscular são denominadas de fibras musculares e possuem a capacidade de se contrair e alongar, fazendo com que o corpo se movimenta. As fibras musculares têm um formato alongado e promovem a contração muscular, o que permite os diversos movimentos do corpo. Tecido nervoso. As principais células do tecido nervoso são denominadas de neurônios. Eles são capazes de receber estímulos e conduzir a informação para outras células através do impulso nervoso. Os impulsos nervosos passam pelos neurônios, sendo transmitidos de uma célula para... Cientista, então, essa aí é um perfil da sua camada da pele. Como vocês podem perceber, aqui está localizado a epiderme, ou seja, tudo que você vê, é nele que está localizado o tecido epitelial. Por isso que são essas células aqui bem juntinho. Professora, para que isso? Para que não possam entrar micro-organismos, assim como você não possa perder também muito líquido, ou seja, a água. Então, um dos exemplos do tecido epitelial é a nossa pele, assim como o tecido do intestino. Tecido conjuntivo. Temos um perfil aqui para facilitar o aprendizado. Tecido conjuntivo, nós temos tecido conjuntivo habitoso, que é esse aqui.
ele fica abaixo da epiderme, ou seja, abaixo da camada da pele. Ele é feito por gorduras. E essa gordura aqui, ele vai te dar energia, ele vai fazer com que você possa ter energia para fazer os seus movimentos, acordar, levantar, brincar, entre outros. Temos o tecido conjuntivo também cartilaginoso. Ele é formado por cartilagem. Esse aqui. Você pode observar que nos seus ossos ele tem um espaço e é crucial. Porque se os seus ossos fossem colados, se você cair, ele ia quebrar com mais facilidade. A cartilagem também, ela vai estar presente no seu nariz, na sua orelha, e você pode observar no seu dedo esses espaçamentos. Nós também temos o tecido conjuntivo ósseo. Esse tecido conjuntivo ósseo é esse aqui, que vai ser esses espaços. Esses espaços entre eles, você pode observar que vai facilitar também para você conseguir manter seu corpo, porque senão ele ia ser muito pesado, ou também se você tivesse uma queda. Temos o tecido conjuntivo também vascular, que é esse aqui, porque você vai ter ele dentro do seu sangue. Ele vai permitir que essas enzimas tenham espaço e possa carregar materiais genéticos, nutrientes, entre outros. Tecidos musculares, eles estão divididos em tecido muscular cardíaco, que está presente no nosso coração, facilitando com que ele se movimenta em cada batida. Esse tecido muscular também, ele está para preencher os vazios e auxiliar nos nossos ossos. Por isso que ele é chamado de tecido muscular esquelético. Também temos o tecido muscular liso, que vai facilitar o trabalho de alguns órgãos, como o nosso intestino. Por isso que ele é tecido muscular liso, porque ele vai ajudar a movimentação de alguns órgãos. Então, esses são os tecidos musculares. Tecido nervoso. O tecido nervoso, ele tem as principais células, elas estão presentes no nosso cérebro, que são os neurônios. E a função delas são capazes de receber estímulos e conduzir a informação para outras células através do impulso nervoso. Os impulsos nervosos passam pelos neurônios, sendo transmitidos de uma célula para a outra. E isso, o que eles podem fazer? Eles podem comandar todo o nosso organismo, todo o nosso corpo. Dizendo assim, o tecido nervoso com os neurônios são o controle remoto do seu corpo. O tecido nervoso é encontrado nos órgãos do sistema nervoso, como o cérebro e a medula espinhal. Ou seja, ele tem o estímulo, sai aqui do neurônio e passa por toda a sua coluna espinhal e ele vai comandar o restante do corpo, fazendo com que o estômago digere a comida, o coração dá cada batida, o pulmão filtra o ar. Então, o tecido nervoso são essenciais para a vida do nosso corpo.